Olá, como vai você? Eu sou o Dom Lute e esse é o Ponto de Impacto, e eu confesso que eu estou bastante excitado para começar essa nova jornada. Eu que fui locutor durante bastante tempo na rádio FM japonesa, fiz muito programa ao vivo, mas é como aquela história do futebol, a estreia é sempre problemática e você fica realmente com as pernas bambas, o coração batendo forte, sem saber se vai dar tudo certo, mas a gente vai tentar fazer com que dê tudo certo. Como eu estava falando, esse é o Ponto de Impacto, é a estreia do programa. Vou baixar um pouquinho o som aqui. É a estreia do programa. E nesse programa nós vamos falar sobre a Suprema Corte e que impacto ela causa na vida do cidadão pagador de impostos. Eu, você, todos nós. Beleza? A intenção do programa é mostrar a influência da Suprema Corte e como ela atua no Brasil. Para isso, a gente precisa entender um pouco de o que é a Suprema Corte ou Supremo Tribunal Federal, também conhecido como STF. Explicando de maneira simples, o Supremo Tribunal Federal é o colegiado formado em tese por juízes que, no caso do Brasil, são os guardiões da Constituição Federal, ou deveriam ser. Quando eu digo que o colegiado do Supremo é formado em tese por juízes, é porque não necessariamente o ministro, como são chamados, precisa ser um juiz de carreira. E nenhuma crítica da minha parte, pois eu acredito que o saber jurídico é mais relevante. Minha crítica fica por conta da maneira de como são escolhidos os ministros do Supremo. Primeiro, eles não são escolhidos por voto popular, pelo povo, mas sim escolhidos pelo representante máximo do povo, que no caso é o presidente da República. O que, ao meu ver, é uma maneira simplória de escolher alguém que pode decidir a vida de toda uma sociedade. Para completar a crítica, ao ser escolhido pelo presidente, o ministro tem o direito de permanecer no cargo até o final, que hoje é determinado pela idade de 75 anos, como um dos critérios. Acho que como os ministros de Estado, como da Economia, Agricultura e outros, deveriam deixar o cargo à disposição por uma questão de ética, o que não acontece com os ministros do Supremo. Afinal, se eles foram indicados pelo representante do povo e ele já não está mais no comando da nação, logo considero um tanto quanto antiético o fato do ministro continuar no exercício da função. Normalmente, quando o presidente acaba o mandato dele, o presidente da República acaba o mandato dele, os ministros não pedem demissão, não são exonerados do cargo, mas colocam os cargos à disposição. Afinal de contas, vai vir novo presidente, ou mesmo que ele seja reeleito, ele pode querer trocar, então o ministro coloca à disposição, coisa que não acontece com o Supremo Tribunal Federal. Os ministros continuam ali, certo? E eles são indicados exatamente pelo presidente da República, que é o representante máximo do povo, e são sabatinados pelo Senado, para ver se o Senado vai aprovar o nome que o presidente indicou. Se aquele nome não for aprovado, se eles acharem que por algum motivo não deve ser ministro da Suprema Corte, então o presidente vai ter que procurar um novo nome para indicar, para ser sabatinado, e se aprovado, então ele vai ser um dos juízes do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é um dos órgãos mais importantes do país. Basta entender que o Estado é formado por 3 poderes. São o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, que no caso engloba o Supremo Tribunal Federal, corte máxima do Poder Judiciário.
Isso é muito poder na mão de poucos e pode mudar toda a estrutura de uma sociedade. Por isso a importância da corte no dia a dia da população. Pois, em tese, o Supremo, no caso do Brasil, é o órgão que interpreta e garante a Constituição, que a Constituição seja seguida. Um simples desvio de interpretação pode significar uma jurisprudência em um assunto e tudo gerar um grande atropelo da própria vontade do povo, que em tese deveria ser a vontade suprema e indiscutível, garantida pela própria Constituição em seu artigo 1º, onde diz que todo o poder emana do povo. Um erro de interpretação, esse poder passaria automaticamente do povo para outro poder, no caso, o Supremo. No próximo bloco, nós vamos ver por que o Supremo tem tanto poder no Brasil e como ele pode mudar a sua vida. Então, a gente vai chamar o intervalo comercial e volta na sequência. Fica com a gente.在家里要乖乖吃饭哦。当当，等下带你出去玩，好不好啊？Elaway Fashion Store. A Elaway é uma loja virtual brasileira que opera na China para proporcionar aos seus clientes produtos de fabricação própria e é representante de várias fábricas na China. Além de oferecer produtos inovadores com alta tecnologia, a Elaway oferece aos seus clientes frete fixo por pedido. Assim, quanto mais você compra, mais barato será o seu pedido. Mas não é só isso. Se você não tem paciência para esperar o correio, a Elaway é importadora e representante de algumas fábricas da China que mantêm produtos no Brasil. Se você quer ter uma boa experiência com uma loja que fala português e vende produtos da China, vem para a Elaway. Elaway, uma nova experiência esperando por você. Acesse agora mesmo elaway.com. Bom, estamos de volta e hoje o ponto de impacto está falando sobre o Supremo Tribunal Federal e qual o impacto na vida do pagador de impostos, eu e você. E se você está assistindo pelo YouTube, deixe o seu like. Se você está gostando do nosso conteúdo e se puder, compartilhe para nos ajudar. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações.
E se você está acompanhando pelo Facebook, deixe seu like e compartilhe. Isso nos ajuda muito. E se você está assistindo pela Bravo TV, você pode ativar o sininho ou se cadastrar na nossa newsletter para receber as notificações e em breve participar dos sorteios da Bravo TV. Então, deixe seu comentário, ele é muito importante para nós. E só para finalizar, a Bravo TV, a política da Bravo TV, nós não aceitamos nenhum tipo de verba pública, seja para propaganda, seja para patrocínio. Então, é muito importante. Nós pensamos que esse dinheiro é público e deve ser usado para obras para melhorar a nossa vida e não com propaganda. Acho que a Bravo TV aceita sim patrocínio de empresas privadas, mas não aceita nenhum tipo de patrocínio ou propaganda de nenhum órgão público, seja estadual, federal, municipal, nós não aceitamos. Então é muito importante que você nos ajude no compartilhamento do vídeo para que possa alcançar mais pessoas e a gente poder também monetizar aqui, ok? E se você está chegando aqui, hoje é o Ponto de Impacto, está falando, como havia falado, sobre a Suprema Corte Brasileira, ou STF, e como ela pode causar impacto na vida da sociedade. Nesse bloco vamos falar por que o Supremo tem tanto poder no Brasil. Esse poder, além de ser outorgado a ele pela própria Constituição, o Supremo é um órgão constituído por membros indicados e não por membros concursados ou escolhidos por voto popular, assim como nos outros poderes. Isso significa que o povo não pode alterar a formação do Supremo a cada período, né? Então acabou ali o período do mandatário, que é o presidente da República, quem escolhe o ministro, no caso do Supremo. Então, a cada período, o povo não pode renovar essa corte, né? E, assim como é feito no Legislativo ou no Executivo. E como não é exigido dos membros do Supremo a mesma ética dos ministros do Executivo, ou seja, que eles deixem o cargo após o presidente deixar o cargo, logo esse poder se multiplica. Hoje é impressionante o número de brasileiros que sabem o nome dos ministros do Supremo. Talvez porque o país do futebol hoje também é o país da política. Talvez pelo brasileiro associar ao futebol. Afinal, são 11 ministros, 11 jogadores. E assim como no futebol, e como todo brasileiro é um técnico, fica muito fácil ver que, como torcedor e técnico, cada brasileiro tem a sua opinião, a sua escalação, e como torcedor, muitas vezes quer colocar no banco de reserva o jogador que não anda rendendo o esperado após a contratação ou nomeação do mesmo pelo presidente do clube nação, tipo o Flamengo, só que bem maior, quase uma seleção brasileira. Devido a esse interesse, a quantidade de críticas dirigidas aos ministros cresce a cada dia e tem causado muita confusão. Mas todo esse poder dito anteriormente é apenas o outorgado pela Constituição. E com a ética deixada de lado, um pouco por displicência, um pouco por falta de regulamentação ou falta de fiscalização do poder legislativo na figura do Senado Federal, que em tese é o órgão fiscalizador do Supremo, tem se negado a ouvir o povo. Ao que parece, essa fórmula não tem sido bem sucedida, pois o Senado Federal recebe com frequência pedidos de impeachment dos ministros, que por algum motivo não são colocados na pauta do Senado para apreciação ou votação dos senadores, que em tese são os representantes do artigo 1 da Constituição, aquele que diz que todo o poder emana do povo, ficando assim sem relevância o tal artigo. Talvez isso aconteça pelo fato de que, assim como o Senado é o órgão fiscalizador do Supremo,
da Suprema Corte. A Suprema Corte é quem julga todos aqueles que têm foro privilegiado. E isso torna a fiscalização um assunto polêmico. Afinal, ética é uma coisa subjetiva e depende muito mais de narrativa do que valores adquiridos de berço, né? Então, a gente tem visto, inclusive, o Supremo mandando prender pessoas sem foro privilegiado, né? Então, tem sido realmente uma coisa bastante estranha. Bom, e como eu disse, tudo isso causa insegurança jurídica na cabeça do empresariado, tanto no Brasil como fora dele, impedindo que mais investimentos cheguem ao país, que mais empregos sejam criados, e o custo para a população é a falta de emprego, salários baixos, né, e custo de vida mais alto. Cenário perfeito para aproveitadores com slogans populistas cheguem ao poder, mesmo que sejam criminosos confessos, né, pois a população quer resultados práticos e aceita qualquer coisa para manter um padrão, mesmo que isso leve a um colapso no futuro. Vide a Argentina e outros países menos desenvolvidos ou ricos, como a Venezuela. No caso da Venezuela, um país riquíssimo, né, que é petróleo, se eu não me engano, é o terceiro na escala de produção de petróleo, e hoje passa por um desabastecimento, uma inflação terrível, né? Tudo isso porque acreditou em slogans populistas. No próximo bloco, nós vamos ver a escalação do nosso time do Supremo. Mas antes, vamos a um pequeno intervalo comercial e a gente volta na sequência falando sobre a escalação desse timaço de ministros que você precisa conhecer. Beleza? Ellaway Fashion Store. A Ellaway é uma loja virtual brasileira que opera na China para proporcionar aos seus clientes produtos de fabricação própria e é representante de várias fábricas na China. Além de oferecer produtos inovadores com alta tecnologia, a Ellaway oferece aos seus clientes frete fixo por pedido. Assim, quanto mais você compra, mais barato será o seu pedido. Mas não é só isso. Se você não tem paciência para esperar o correio, a Ellaway é importadora e representante de algumas fábricas da China que mantêm produtos no Brasil. Se você quer ter uma boa experiência com uma loja que fala português e vende produtos da China, vem para a Ellaway.
Elaway, uma nova experiência esperando por você. Acesse agora mesmo elaway.com. Estamos de volta com o Ponto de Impacto. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e comente, afinal o seu comentário é a coisa mais importante para nós. E se você é um influenciador digital ou está se formando ou já é um profissional de imprensa, como editor, jornalista ou repórter, entre em contato com a Bravo TV, ela tem uma oportunidade para você. Então, basta você entrar em contato através do nosso site, que vai estar aí na descrição do vídeo abaixo. Então você entra lá no nosso site e entra em contato com a gente, ok? Agora, de volta ao Ponto de Impacto, hoje falando sobre o Supremo Tribunal Federal e como ele impacta na nossa vida. Nesse bloco, nós vamos ver a escalação do time do STF, uma escalação de primeira. E você? Sabe a escalação do STF? Esse ano haverá mudanças no STF com a saída do ministro Fachin e do ministro Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Eleitoral. Não é que eles vão sair do STF, eles vão sair do STF e vão entrar no STE, né? Pois assim e é importante a gente saber que é pelo motivo das eleições, ok? Importante saber detalhes dos ministros, pois assim podemos entender seus posicionamentos e como cada decisão impacta as vidas dos pagadores de impostos, que no caso, os verdadeiros patrões dos ministros. Eu, você, todos nós que pagamos os impostos, nós somos os verdadeiros patrões. E se a gente não conhece a história desses ministros, a gente não consegue entender as decisões e se essas decisões estão de acordo com as nossas expectativas. Senão fica aquele negócio, expectativa e realidade. A expectativa é que tenha um bolo bonito, né? E quando a realidade aparece aquele bolo solado que você não parece uma sola de sapato. Então é muito importante que a gente conheça os ministros, as suas posições, para que a gente entenda se está de acordo com as nossas posições, se eles estão em sintonia conosco. Então vamos lá, a gente vai começar com o ministro Luiz Fux, 67 anos, nascido na cidade do Rio de Janeiro. Fux é doutor em Direito Processual Civil e membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, de 2001 a 2011 e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ, de 1997 a 2001. É ministro do STF desde março de 2011 e presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, de fevereiro a agosto de 2018. Ele foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Rosa Weber, 71 anos, nascida em Porto Alegre. Rosa Weber é formada em Ciências Jurídicas e Sociais e autora de diversos artigos. Foi ministra do Tribunal Superior do Trabalho, TST, de fevereiro de 2006 a 2011 e presidente do TSE de 2018 a 2020. É ministra do STF desde dezembro de 2011. Foi indicada também pela ex-presidente Dilma Rousseff. Cássio Nunes Marques, 48 anos. Ele nasceu em Teresina, Piauí, se formou em Direito e se especializou em Processo e Direito Tributário.
ocupou diversos cargos na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, do Piauí, e tornou-se juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, TRE Piauí. E em 2011 assumiu o cargo de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1. É ministro do STF desde novembro de 2020 e foi indicado por Jair Bolsonaro. Ocupou a vaga deixada por Celso de Mello, que se aposentou em outubro de 2020, do mesmo ano. Gilmar Mendes, 64 anos. Nascido em Diamantino, Mato Grosso, Gilmar formou-se em Direito e atuou como Procurador da República em alguns processos do STF de outubro de 85 a março de 88. Foi subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil de 1996 a 2000 e advogado-geral da União de janeiro de 2000 a junho de 2002, ano em que se tornou ministro do STF. Presidiu a Corte de 2008 a 2010 e foi indicado por Fernando Henrique Cardoso. Ricardo Lewandowski, nascido no Rio de Janeiro, ele se formou em Ciências Políticas e Sociais e em Ciências Jurídicas e Sociais. É mestre e doutor, livre docente em Direito do Estado. Entrou na magistratura como juiz do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo e foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça Paulista. É ministro do STF desde março de 2006 e presidiu a Corte de 2014 a 2016. Foi indicado pelo ex-presidiário e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Carmen Lúcia, 66 anos. Nascida em Montes Claros, Minas Gerais, Carmen Lúcia é formada em Direito, mestre em Direito Constitucional e especialista em Direito de Empresa. Ao longo da carreira, atuou como advogada, procuradora do Estado de Minas Gerais e professora. É ministra do STF desde junho de 2006 e presidiu a Corte de 2016 a 2018. Foi indicada também pelo ex-presidiário e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dias Toffoli, 52 anos. Dias Toffoli nasceu em Marília, São Paulo, e se formou em Direito. Atuou como advogado-geral da União de 2007 a 2009 e como presidente do TSE de 2014 a 2016. É ministro do STF desde outubro de 2009 e presidiu a Corte de 2018 a 2020. Foi indicado também pelo ex-presidiário e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Roberto Barroso, 62 anos, nascido em Vassouras, Rio de Janeiro. Barroso é bacharel e mestre em Direito, doutor em Direito Público e livre docente. Foi procurador do Estado do Rio de Janeiro e assessor jurídico da Secretaria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E é autor de vários livros. Ministro do STF desde junho de 2013. Foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Luiz Edson Fachin, 62 anos. Luiz Edson Fachin nasceu em Rondinha, Rio Grande do Sul, e se formou em Direito. É mestre e doutor em Direito das Relações Sociais. Ao longo da carreira, atuou como professor, advogado e procurador do Estado do Paraná. Membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, Fachin é ministro do STF desde junho de 2015. Foi indicado por Dilma Rousseff e anulou todas as condenações do ex-presidente Lula por entender que não era a instância correta. Anulando as condenações, ele tornou o ex-presidiário e ex-presidente Lula
elegível para as próximas eleições de 2022, desse ano. Alexandre de Moraes, 51 anos, nascido em São Paulo, capital, no estado de São Paulo. Alexandre de Moraes é formado em Direito e doutor em Direito do Estado. Exerceu os cargos de secretário municipal de Transportes de São Paulo, secretário de Estado de Segurança Pública de São Paulo e ministro substituto do TSE. É ministro do STF desde março de 2017 e foi indicado pelo ex-presidente Michel Temer. André Luiz de Almeida Mendonça, jurista, magistrado e pastor presbiteriano, o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, foi advogado da União entre 2000 e 2021 e exerceu os cargos de advogado-geral da União de 2019 a 2020 e, novamente, em 2021, ministro da Justiça e Segurança Pública de 2020 a 2021 durante o governo Jair Bolsonaro. Foi também assessor especial do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, de 2016 a 2018, no governo Michel Temer. Em junho de 2021, foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, sendo empossado no dia 16 de dezembro. Inclusive, houve muita polêmica na indicação até a posse do ministro, porque ficou durante vários meses indicado pelo presidente, mas o Senado não colocava em pauta para que ele fosse sabatinado. Isso gerou um grande desconforto e uma grande insegurança jurídica também. Agora que sabemos um pouco dos ministros, podemos entender melhor suas decisões. Afinal, eles foram indicados pelos presidentes em exercício e isso significa que havia uma certa sintonia entre as convicções do presidente com seus indicados. Vale lembrar que em 2023, após as eleições, o presidente em exercício poderá indicar mais ministros para o Supremo, mais 2 ministros, e se caso algum se aposente ou deixe o Supremo, ele poderá indicar mais, é claro. Seria muito interessante se o presidente Jair Bolsonaro, Messias Bolsonaro, fosse eleito e pudesse indicar mais ministros. Assim, haverá um certo equilíbrio nas decisões, tendo em vista que hoje o Supremo tem 7 ministros indicados pelo PT, que representa uma ala mais à esquerda, e apenas 2 que representam uma ala mais conservadora, gerando um certo desequilíbrio nas decisões. E tendo em vista que o Brasil é um país conservador, muitas decisões possivelmente não estejam de acordo com os seus patrões, que são a população brasileira, a sociedade no geral. Não é verdade? No próximo bloco, nós vamos rever alguns fatos curiosos dos ministros e algumas decisões que geraram controvérsias e acabaram desgastando a imagem do tribunal, rendendo inclusive a hashtag STF Vergonha Nacional. Vamos ao intervalo, um rápido intervalo comercial, e a gente volta em seguida. Fique com a gente e se você está gostando do nosso conteúdo, aproveite para compartilhar com os mais jovens, principalmente, pois eles estão chegando no próximo pleito eleitoral e seria de suma importância, pois esses jovens precisam de mais informações para saber os rumos que a sociedade vai tomar. Porque como os poderes são independentes, o Supremo ele aprova as leis, né? Não aprova as leis, mas interpreta a Constituição. Quem aprova as leis é o Legislativo. Mas ele tem uma interferência muito grande e a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente.
Então é muito importante que esses jovens tenham esse entendimento nas próximas eleições, para que eles possam escolher bons parlamentares que representem a sua vontade, para que esses parlamentares possam fiscalizar também o Supremo e vice-versa, serem fiscalizados também pelo Supremo. Então, gerando um equilíbrio entre os poderes. Então, é muito importante que eles tenham essa noção, né, que é de suma importância a votação deles, tanto para governadores, como para senadores, ou para deputados estaduais e federais, e principalmente o presidente da República, que vai estar nomeando pelo menos 2 ministros para a Suprema Corte. Então, se a população tiver um entendimento que precisa equilibrar essa balança, então essa é a hora. Ok? Então vamos lá para o rápido intervalo comercial e a gente volta. Não esquece, compartilhe e se inscreva aqui. Ok? Vamos lá.在家里要乖乖吃饭哦。当当，等下带你出去玩，好不好啊？Ellaway Fashion Store. A Ellaway é uma loja virtual brasileira que opera na China para proporcionar aos seus clientes produtos de fabricação própria e é representante de várias fábricas na China. Além de oferecer produtos inovadores com alta tecnologia, a Ellaway oferece aos seus clientes frete fixo por pedido. Assim, quanto mais você compra, mais barato será o seu pedido. Mas não é só isso. Se você não tem paciência para esperar o correio, a Ellaway é importadora e representante de algumas fábricas da China que mantêm produtos no Brasil. Se você quer ter uma boa experiência com uma loja que fala português e vende produtos da China, vem para a Ellaway. Ellaway, uma nova experiência esperando por você. Acesse agora mesmo ellaway.com. Bom, estamos de volta para mais esse bloco do Ponto de Impacto, falando sobre o Supremo Tribunal Federal. E nesse bloco a gente vai falar um pouquinho sobre casos curiosos dos ministros, né, sobre polêmicas que eles têm gerado. Todo dia tem polêmica nova, então quando você estiver assistindo o Ponto de Impacto, pode ser que já tenha saído uma polêmica nova sobre algum ministro, né?
Bom, e se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Se você está assistindo pela Bravo TV, ative as notificações ou se inscreva na nossa newsletter para receber a notificação dos programas, né, se você está gostando do nosso conteúdo, lembrando a você que a gente não aceita nenhum tipo de verba pública, por entender que a verba pública é para ser gasta em obras para que melhore o nosso país. Então a gente não aceita nenhum tipo de patrocínio, a gente não aceita nenhum tipo de comercial de nenhum órgão público. Isso envolve governo federal, estadual, municipal, autarquias, nada disso a gente não aceita, por entender isso, que o dinheiro do pagador de impostos deve ser gasto com o pagador de impostos, deixando para a iniciativa privada e para você que está aí do outro lado da tela, compartilhar para que a gente possa monetizar, ok? Bom, como eu estava falando anteriormente, todos os ministros já entraram no crivo da censura da população, com algumas atitudes que são questionadas, ora por atitudes e ora por falta delas. Se você der um Google com o nome de qualquer ministro, vai achar algo. Vou mostrar apenas alguns, vou falar sobre alguns, né? Pois a intenção não é criticar ou julgar, mas apontar os fatos. O julgamento deve ser feito pela opinião pública, por você que está aí do outro lado. Afinal, todo o poder emana do povo, pelo menos em tese, né? Eu coloquei o nome do ministro Fachin e o Google já me deu uma lista e algumas decisões polêmicas, como vocês vão poder ver na foto aí que eu vou mostrar para vocês. Bom, tá aí. Você digita lá o nome do ministro e já aparece alguma coisa aí para você. Em recente matéria do UOL Notícias, o ministro suspendeu a lei de Rondônia que proibia o uso da linguagem neutra nas escolas, em exames e concursos públicos. O fato gerou descontentamento na sociedade brasileira, que é na sua maioria cristã e conservadora. Mas como os ministros não se importam com a popularidade ou com o descontentamento da maioria, fez valer a sua vontade. A pergunta que a sociedade anda fazendo é se poderia usar essa linguagem para se referir aos ministros do STF. Será que todos pensam da mesma forma? Mas essa não é a única decisão que o ministro Fachin que causou polêmica. A anulação das condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato, né, e tornar um criminoso elegível. Afinal, o ministro alegou que a vara de Curitiba não tinha competência para julgar os fatos envolvendo o ex-presidente no maior escândalo de corrupção do país. Ao decretar que a vara de Curitiba não tinha competência para julgar, anulou as condenações e enviou os processos para a vara de Brasília, que ele achou que o crime deveria ser julgado em Brasília. Na minha opinião, um crime cometido no território nacional, quer dizer que se eu roubar alguém lá no Rio Grande do Sul e for acusado lá em Manaus, for preso lá em Manaus, não vai ser anulado. For julgado em Manaus, vai ser anulado o meu crime. Não, o crime não foi anulado, as decisões foram anuladas, então todo o processo foi para Brasília, certo? Com essa medida, os processos não teriam mais tempo para serem julgados e prescreveriam. Inclusive, na sequência, o Ministério Público pediu o arquivamento dos processos por entender que não haveria tempo hábil para julgar e eles prescreveriam. Isso gerou profunda revolta na sociedade, pois ficou provado em todas as instâncias
que o ex-presidente foi culpado nos processos e, além de ficar livre, abriu caminho para que o ex-presidente, agora ex-presidiário também, peça a devolução de toda a propina recebida e devolvida por eles, no caso todos os envolvidos, aos cofres da União. Dinheiro do contribuinte, do esforço do contribuinte, que paga pesados impostos para manter uma classe de parlamentares e ministros. Então, a sociedade, numa grande maioria, não ficou contente com essa atitude do ministro Fachin, porque houve um entendimento geral, mesmo que errado, e isso é discutível, quem pode discutir isso são os juristas, e a maioria dos juristas tem apontado como um erro, afinal de contas, com essa decisão, o ministro Fachin anulou os processos e ele foi condenado em todos eles até a terceira instância, e esse processo já tinha sido essa coisa de que é a vara certa para julgar o caso, não é? Tudo isso já vinha se arrastando no tribunal, e o Supremo Tribunal sempre teve o entendimento que independia da vara, e qualquer cidadão comum também tem o entendimento que se ele cometer um crime no Rio Grande do Sul, ou seja, em qualquer estado, e for preso em outro estado e julgado nesse outro estado, de qualquer forma, ele vai... Está certo, ele está preso, ele foi condenado, ele cometeu um crime. Isso abre uma jurisprudência muito ruim. Já imaginou um traficante ou um outro crime hediondo que foi cometido num estado e por ter sido julgado em outro estado, ele seja descondenado, que o nome seria isso, é que ele não foi anulado a condenação, mas seja passado uma flanelinha ali, um verniz, para que a pessoa fique impune. Então é muito complicado. Ao ver da sociedade, a sociedade não entende isso como uma coisa muito legal e criticou bastante e ficou bastante chateada. Mas as polêmicas envolvendo o ministro Fachin vão desde antes da sua posse como ministro, ou, para ser mais exato, na posse. Em vídeo publicado no YouTube, você pode ver o ministro antes de ser indicado ao cargo pela então ex-presidente Dilma Rousseff, que teve o cargo cassado por conta das pedaladas fiscais, e indicou o ministro Fachin ao cargo, fazendo um discurso inflamado para a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff. Isso causou um sentimento de indignação no público, mas parece que não foi muito relevante para o representante do público que fez essa batina, pois é público que todo cidadão tem o dever de votar, e o voto é secreto, e que ministros do Supremo não podem fazer política, e principalmente pedir voto, Outro ministro que anda fazendo muito sucesso é o ministro Alexandre de Moraes. Ele consegue dar declarações de, abro aqui aspas, que quem não quer ser criticado, fica em casa. E tempos depois, mandou prender jornalista, deputado e até pessoas sem fórum privilegiado por crime de opinião. O que ainda não se sabe é aonde está essa lei, em qual Código Penal. Talvez tenha sido criado por alguém e esqueceram de avisar no Diário Oficial, de publicar no Diário Oficial. O fato é que todas essas prisões são inconstitucionais, segundo juristas e juristas constitucionalistas. Ações como essa causam insegurança jurídica aos olhos de quem quer investir no Brasil. Daí pouca concorrência, muita demanda e pouca oferta, logo preços mais altos. Poucas vendas geram poucos empregos e menos arrecadação de impostos, que ficam mais pesados para sustentar a máquina estatal, gerando serviços e produtos mais caros.
Em outra ação, o ministro Alexandre de Moraes impediu a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal pelo presidente, e a nomeação é uma atribuição exclusiva do presidente da República. Então, há muita insegurança jurídica e isso tudo causa um impacto na economia, né? Tanto aqui dentro como lá fora. Se o pessoal sente insegurança jurídica, não vai investir num país onde não sabe o dia de amanhã. O ministro, inclusive, Alexandre de Moraes, inclusive, é alvo de pedido de impeachment entregue em mãos ao presidente do Senado, que é o presidente do órgão fiscalizador do Supremo, e que nunca colocou em votação por algum motivo. Coincidentemente, o Senado Federal tem um tipo de casamento com comunhão de bens com o Supremo Tribunal, se assim podemos dizer. Afinal, quem julga os senadores por algum tipo de crime ou suposto crime é o próprio Supremo, gerando um certo desconforto na sociedade pelo fato do presidente do Senado não colocar em votação tais pedidos de impeachment. E esses pedidos não se restringem somente ao ministro Alexandre de Moraes. Outros ministros fazem parte desse time e com os pedidos sofrendo o mesmo destino, né? Então, recentemente, o ministro teve mais ações onde tem muita reclamação sobre fake news e um monte de outras coisas, né? A ministra Carmen Lúcia, que na época em que era presidente do tribunal, teve seu prédio pichado com tinta vermelha por 2 grupos de manifestantes, do MST e Levante Popular da Juventude, acusada de golpista pelos manifestantes, disse à época que não iria se manifestar, como vocês vão poder ver no print da matéria do nosso Momento, a internet não esquece. Então, vamos dar uma olhadinha? Bom, como vocês podem ver aí na foto, o prédio da ministra ficou com uma decoração bem diferente e, à época, ela disse que não ia se manifestar. Provavelmente, talvez ela tenha gostado da cor vermelha no prédio por algum motivo que a gente não sabe qual é. Bom, vamos voltar lá. Daí, toda essa insegurança jurídica que citamos antes e que causam ao país muito prejuízo em investimentos que poderiam chegar, mas ficam em compasso de espera até toda essa insegurança passar. Ou o Senado Federal, na pessoa do presidente, dar uma resposta à sociedade que existe um ordenamento jurídico e que os poderes são independentes verdadeiramente e não subjugados a interesses de grupos. Outro ministro, Gilmar Mendes, é o campeão de pedidos de impeachment e não vou citar por quais motivos, mas basta fazer uma pesquisa no Google e você terá uma boa ideia e poderá fazer o seu julgamento. A verdade é que todos esses casos são vistos pelos empresários dentro e fora do país, gerando um custo maior para o Brasil. Afinal, menos investimentos significa menos dinheiro e menos empregos, e o que gera riqueza tanto ao país quanto à população é emprego, não é verdade? Além de todas essas questões envolvendo os ministros do Supremo, ainda existem partidos políticos pequenos com pouca representatividade nas casas legislativas
que, por serem votos vencidos em suas causas, recorrem com frequência ao Supremo para fazer valer a sua vontade, envolvendo o Supremo Tribunal em casos que deveriam ser resolvidos na Casa Legislativa, pois ela foi criada para isso. Essa demanda de partidos nanicos, como são chamados, que é o caso da Rede e Sustentabilidade, que é quase inexpressivo, leva a mais insegurança jurídica e já foi alvo de crítica de ministros do Supremo, mas que ainda assim atendem os interesses desses partidos. É claro que esses partidos sabem disso e como a intenção não é propor uma agenda positiva com projetos que podem melhorar a vida das pessoas e das empresas, pois apostam na quebra da economia para promoverem o populismo e assim aumentar o tamanho do Estado, onde torna o país com um custo mais caro, além de terem mais cargos à disposição para negociar com outros partidos e muitas vezes essas indicações, por não obedecer um critério técnico, acabam com administradores incompetentes e muitas vezes até com administradores corruptos, assim como foi no caso da Petrobras no Petrolão. Caso você não se lembre, dá uma pesquisada. Se você tentar uma busca no Google, você vai ficar assustado com a quantidade de demandas dadas ao Supremo por esses partidos. Vai de leite condensado a absorvente, literalmente. Bom, a gente está chegando ao fim do ponto de impacto dessa semana, que tratamos do Supremo Tribunal Federal e como ele impacta em nossas vidas. Por fim, eu gostaria de dizer que o programa não tem a intenção de julgar os atos dos ministros. Para isso existe a sociedade, as leis que a regem e todo o sistema jurídico, para isso, em caso de alguma irregularidade. Fica a seu critério, fazer juízo de valor das decisões dos ministros, para que nas próximas eleições você possa escolher os parlamentares que vão fiscalizar essas decisões, para que tenha sempre um impacto positivo e, caso contrário, o seu representante tenha o compromisso de fazer valer o artigo 1 da Constituição, que diz que todo o poder emana do povo. E, nesse caso, a sua vontade deve prevalecer sempre. Bom, a gente está aqui no final do programa. Eu queria agradecer a você que ficou até aqui no final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Se você está assistindo no YouTube, se você está assistindo no Facebook, deixe o seu like, compartilhe também, é muito importante. Se você está assistindo na Brabo TV, se inscreva na newsletter ou ative lá também o sininho. Aqui no YouTube, ative o sininho também para você receber as notificações dos novos programas. E lá na Brabo TV, você se inscrevendo lá, se você está assistindo pela Brabo TV, você vai participar dos sorteios. Lembrando sempre, como falei no começo do programa, a Brabo TV não aceita nenhum tipo de verba publicitária que advenha da máquina pública, né? Por entender que o dinheiro dos impostos deve ser gasto com os pagadores de impostos e fica a critério da iniciativa privada e de toda a sociedade de nos ajudar. Então, por isso, é muito importante o seu comentário, o seu compartilhamento e o seu like aqui. Ok? Bom, muito obrigado. Apesar de bastante nervoso pela estreia do programa, eu acho que deu tudo certo. E a gente vai falar mais sobre a Suprema Corte, mas não só da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, mas a gente vai falar também do Supremo Tribunal Eleitoral. Afinal de contas, esse ano é eleição e é muito importante
para os jovens que a partir dos 16 anos agora já podem tirar o título, entender que no próximo período, a partir de 2023, o presidente eleito vai poder indicar pelo menos mais 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. E isso daria mais equilíbrio caso a população entenda que deveria haver um equilíbrio. Se acha que essa Constituição, a Constituição do Supremo, os membros que estão no Supremo, está de bom tamanho, então vai votar num presidente que seja que esteja mais em sintonia com a corte. Bom, um grande abraço para você e a gente se vê no próximo Ponto de Impacto. Eu espero demais você aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus.